Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Avni e hoje a gente vai rezar o terço da libertação. É um terço que a gente tem rezado aqui no canal para poder libertar de qualquer apego no sentido das matérias, né? Bom, vejam vocês. Nós temos vários tipos de matérias e essas matérias, né, desmaterializam em nós pulsos transgressores que depredam os nossos sensos por dominar as nossas contrações, descontraindo a nossa raiz sensitiva, a nossa raiz de ser o que somos. E aí, com o terço da libertação, se diz que se a gente ressoa muito o nome de Jesus e coloca ele para cumprimentar a gente nesse momento, ele ajuda a fazer essa libertação nos nossos discursos internos, né? Nas nossos plenos versículos de caracterizar a matéria nessa nossa imaterialidade, nessa nossa razão espiritual. E para conectar então com Jesus, a gente precisa de chamar ele, né? Utilizando o nosso espírito. E é por isso que a gente vai agora, primeiramente, nos limpar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo perdão para Deus por todos os nossos pecados, né? Ó Senhor Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, tudo aquilo que a gente fez e que de alguma forma desordenou toda a sua palavra, toda a sua comunicação com a gente, que a gente possa desmanchar essas transgressões e ser responsável, nos tornar responsáveis por elas, para poder aprender a desviar delas, né? Então, ter coragem para saber sobre tudo isso. E que o Senhor possa nos libertar de todas as inversões da nossa realidade, de questionar com nós mesmos essas retenções materiais que desacordoam nossos sensos, né? Que a maior riqueza que a gente tem é o sentimento. E às vezes a improvisão de pessoas bloqueiam a nossa capacitância de sentir sobre reações, né? A gente sabe quimicamente que pessoas elas são atraídas ou desatraídas por investimentos, e todos esses investimentos colocam as pessoas sobre o mundo das aparências. Que o Senhor nos tire desse mundo ou se coloque diante de nós para poder para que a gente saiba cumprimentar esse mundo da aparência e que essas aparências não enganam a nosso espírito. Que o Senhor coopere com o nosso lado espiritual e a gente chama por o teu nome, né? Venha, Pai, venha nos salvar. Bom, e assim agora voltou. Deixa eu arrumar minha tela aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Divino Espírito Santo
e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde divide julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos anjos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se Jesus nos salvar, seremos verdadeiramente livres. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de liberdade de nós. Tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tem de piedade de mim. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Nesse segundo mistério, a gente quer pedir a intercessão de todas as ministras celestes, que com o poder que vocês têm, que vocês possam ter melhores repartições com nós, principalmente nós que temos nossos motivos em concentrizações de materiais desprovidos já nessa escala de tempo que a gente passou vivendo e discervindo a vida sobre os encontros, as colisões que nos ensinaram. Que Deus, Pai de todos nós, Criador do céu e da terra e do homem, possa colocar o homem nessa educação de qualidade, de ajudar uns aos outros na medida que nós precisamos, né? E que Deus possa, mediante a ministra celeste, nos dar graças que a gente ainda não ganhou e que seria bom que ganhássemos, né? Aos desempregados, a cura aos enfermos, a cura aos materialistas, a cura e que toda essa ciência, toda essa harmonia de consolidação de processos materiais, desmaterializando o homem consciência,
que a consciência possa nos ajudar a se equilibrar nessas camadas sociais que são um produto dessa nossa sociedade e que às vezes machuca muito e prende muitas pessoas no sentido dos pensamentos. Dentro desses pontos de vista, pedimos às meninas celestes que nos abençoe com as graças que ainda não recebemos, para dizermos com alegria que confiamos e acreditamos nelas. Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus tem piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem de piedade de nós, Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Bom, nesse terceiro mistério, então, a gente coloca a intercessão de Deus, Pai de todos nós, Criador do céu e da terra. A gente pede então a ajuda para todas as provações que os irmãos e irmãs nos pedem para nos qualificar. Que Deus possa colocar discernimento nessas pessoas que procuram nos julgar dentro das condições de julgador e de procurar motivos e considerações para nos condenar dentro desse julgamento. Que o Senhor abençoe os advogadas, principalmente os celestiais, que às vezes podem estar cansados e nessa cansadoria nos atacam para procurar respostas a perguntas que eles ainda não acharam e não conseguiram achar dentro desse empreendimento de nos ajustar sobre a justiça sua, Pai. Então que o Senhor possa com o seu poder abençoar-nos para passarmos por essas aprovações, porque elas acabam deixando a gente muito chateado, muita desconfiança e pouco acolhimento, pouca bênção, né? Claro que já é uma bênção ser vivo, mas estar no meio das nossos amigos e amigas, nossos irmãos e irmãs, tem se tornado cada vez mais desafiador perante as reações que são encontradas nesses desequilíbrios em busca de equilíbrio. Que o Senhor esteja com nós nessas buscas e nesses contornos que às vezes nos pigmentam, né? E aí o Senhor desbloqueia ou bloqueia dentro da sua construção, da sua orientação a nós, das nossas limitações capacitantes. Se Jesus nos libertar, seremos realmente livres.
Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Nesse quarto mistério, a gente coloca a intercessão das crianças, que são a nascente de esperança, e que dessas crianças saibam ensinar aos pais, dentro das coragens e dos medos que elas enfrentam, dentro desses desafios, que elas consigam ensinar os pais a olhar para o mundo corretamente, que eles consigam temperar motivos para o bem para os pais, porque eles são realmente aqueles que conseguem cooperar nessa área. E para nós, que a gente saiba trabalhar em função dessa esperança de encontrar um mundo cada vez melhor por esses professores, né? Jesus, se Jesus nos libertar, seremos realmente livres. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. E agora, no quinto e último mistério, nós colocamos a intercessão dos poderes públicos, né? Cada país ele tem a sua organização. Só que essa organização ela não é fácil, né? Todos os motores que movem essa organização são motores de potência capacitante do homem dentro de empreendimentos de colher dados, né? E aí dessas coletas de dados, cada vez mais
esses países, eles buscam entrar em acordos sobre essas significâncias, né? Porém, será que está tudo bem nesses dados que eles estão colhendo? Será que eles colhem bem? Será que os olhos deles estão bem informados sobre essas reações, né? Qual que é o motivo desses dados estarem chegando a eles? Qual que é o motivo dessa desordenação? Porque a gente sabe que quando a gente tem uma linha de processos, coisas muito simples podem atrapalhar o resultado final de um produto, né? E aí a gente sempre foi simples na natureza, todos nós. Porém, o desinvestimento, a hierarquização, nos colocou adjetivos para motivar brigas sobre o descontrole desses efluentes, que fazem num veículo de contração desencontrações potentes o bastante para pessoas que são simples não aceitarem sua simplicidade diante das outras pessoas. E aí a linha de produção que tem todos nós acaba entregando um resultado final muito falho, muito desonesto a todo esse empreendimento de Deus. Ou seja, a guerra, a morte, as fomes, as violências, pessoas que não encontram soluções tão fáceis, não conseguem olhar para a simplicidade e encontrar oportunidades. Então, que o Senhor nos ajude esses políticos, ajude a nossa linha de produção, para que a gente volte a olhar uns para os outros de forma simples, humilde e prazerosa. Que a gente consiga olhar realmente para os irmãos e não para essa limitância, essa militância de nos colocar em eixos hierárquicos e nos julgar, colocando a gente em sequestro de pontuação por conta do arquétipo que nos imanta, sendo burro, inteligente, doutor ou apenas mais um ser humano. Todos nós somos iguais perante a Deus, e que o fruto da nossa necessidade não seja esse tomo de desigualdade apreensiva, né? Esses destaques de desigualdade que fazem contrações no ambiente e suspendem o ambiente ao favor dessa orquestra capital. Deus tenha piedade de nós e das nossas vontades de cooperar, porque às vezes isso nos arranca dessa vontade. Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós.
Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volver. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Bom, então vou ficando por aqui. Esse foi o nosso encontro para rezar o terço da libertação. E eu espero que Deus, que essa nossa oração seja elevada a Deus e Ele possa nos libertar e nos confortar com tudo aquilo que nos falta para realmente externalizarmos um ser livre, né? No sentido da conexão que chega a Deus, né? Na conexão que nós aprendemos ser por sermos mesmo, né? Sermos tragos à vida. Então, parabéns por sua vida e é isso, né? Louvado seja o Senhor. Até o próximo vídeo, então. Falou, fui.